Voltamos para dar continuidade ao nosso aprendizado sobre Python e nesse momento nós vamos abordar o conteúdo de operadores. Iremos ver o que são os operadores aritméticos, os operadores relacionais e espero que vocês gostem. Na programação, assim como na matemática, nós precisamos realizar operações com números e também informações. E para isso, nós utilizamos os operadores. Em Python, existem diferentes tipos de operadores que vão permitir que a gente possa somar, a gente já até fez em aulas anteriores, comparar, multiplicar, entre outras ações. E para isso, nós iremos utilizar os operadores aritméticos e relacionais. Sobre os operadores aritméticos, eu acredito que esses sejam o mais comum para vocês, né? Porque eles são os mesmos da matemática. Então, em Python, nós utilizamos o símbolozinho de mais para fazer uma adição. Então, se eu coloco ali 3 mais 2, eu obterei o mesmo resultado da matemática, que é 5. Utilizo o símbolo de menos para subtração, o símbolo de asterisco para multiplicação. Então, 4 asterisco 3 significa que eu estou fazendo 4 vezes 3 e o resultado vai ser 12. O símbolo da barra para divisão. Então, 10 barra 2, obterei o resultado de 5. E também tem a questão do resto da divisão. Então, se eu quero obter o resto, eu utilizo o símbolo de porcentagem. Então, na divisão de 10 por 3, eu obtenho o resto, que é 1. Então, utilizando o nosso Google Colab, nós vamos lá no nosso programa e agora a gente vai fazer abrir um novo notebook no Drive, para que a gente possa criar a nossa aula sobre operadores. Vou esperar carregar aqui, muito bem. Agora eu vou renomear esse arquivo para operadores. E vou demonstrar aqui o exemplo dos operadores aritméticos. Então, vou colocar aqui como comentário, operadores aritméticos. Opa! Muito bem. Então, nós vimos ali que os símbolos de mais, de menos, de asterisco e barra servem para fazer a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Certo? Então, como seria isso? Então, eu posso colocar aqui, vou criar uma nova variável chamada soma e vou passar aqui a soma de dois números. Então, por exemplo, 2 mais 2 e o meu resultado aqui vai ser 4. Mas para que eu possa exibir, eu tenho que utilizar a minha função de print, né? Então, assim, eu estou exibindo soma. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui, vou executar esse meu programa. E aí, o resultado exibido deverá ser 4. Muito bem. Então, aqui, indiferente do valor que eu passar, esse vai ser sempre o resultado da soma. Então, 6 mais 9, por exemplo. E aí, eu obtenho o resultado de 15. Além disso, eu posso, então, trabalhar também com a subtração. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar subtração. Ressalto que não deve ser utilizado acento, tá? Em nomes de variáveis. Então, eu vou colocar aqui 8 menos 4. Então, o resultado deverá ser 4. Mas, para que eu possa visualizar, eu preciso exibir. Então, eu vou fazer um print e vou colocar como print a minha variável subtração. Muito bem. Então, agora eu tenho o resultado de 15 e tenho o resultado de 4 aqui da subtração. Vamos à multiplicação, em que eu vou multiplicar 3 vezes 2. Então, o meu resultado aqui deverá ser 6. Vamos ver se é isso mesmo. Muito bem, tenho 6. E, por fim, então, eu tenho a divisão, em que eu vou dividir 12 por 2. E aí, vou exibir esse meu resultado através do comando de print divisão. Muito bem. E aí, o meu resultado deve ser 6 também. Então, muito bem. É isso mesmo que eu tenho. Com isso, a gente conseguiu aqui trabalhar com os operadores de aritméticos. Está faltando um, que é o resto, né? Então, eu vou colocar aqui o resto. Vamos utilizar o exemplo que estava no slide, 10, com o resto de 3, deve ser exibido 1. Então, eu vou colocar aqui o resto. Vamos executar esse nosso programa.
e agora eu tenho 1. Muito bem, com isso, então, nós conseguimos praticar todos os operadores aritméticos. Os operadores relacionais, eles fazem comparações. Então, a gente já viu anteriormente os operadores aritméticos, que são muito similares ao que a gente utiliza na matemática, e agora a gente vai fazer a comparação entre valores. Então, aqui no Python, eu tenho o operador igual, igual, que ele vai representar a igualdade. Exemplo, 5 igual, igual a 5, né? Por que isso? Nós já vimos que apenas o símbolo de igual, ele é o símbolo de atribuição. Eu estou atribuindo um valor em uma variável. Então, por exemplo, valor igual a 5. Eu estou armazenando o valor de 5 nessa minha variável chamada valor. Já aqui, pessoal, eu tenho uma comparação, né? Então, se eu quero saber se um valor, né, se um número, ele é igual a outro, eu tenho que utilizar dois iguais juntos, tá? Então, aqui, ó, 5 igual, igual, o meu resultado vai ser true, ou seja, verdade. 5 é igual, igual a 5, ou seja, eu estou fazendo essa comparação de igualdade. 5 é igual a 5? Sim, é verdade, true. E para saber se ele é diferente, aí eu utilizo o símbolo de exclamação e um igual. Então, aqui nesse exemplo, 5 é diferente de 3? E sim, 5 é diferente de 3. Então, o meu resultado final também vai ser true. E se eu quero saber se o número é maior do que o outro? Então, eu utilizo esse símbolo aqui. E aí, eu vou ter essa comparação. 7 é maior do que 2. E na matemática, 7 é maior do que 2? É. Então, o resultado também é true. Inverso a isso, eu tenho o menor que. Então, eu posso utilizar 3 é menor do que 5? Sim. 3 é menor do que 5. Então, o meu resultado vai ser true. Tenho também outros operadores relacionais que ele faz duas verificações. Se um valor é maior ou igual. Então, nesse exemplo, 5 é maior ou igual a 5? Sim. 5 é igual a 5, né? Então, ele pode ser maior ou igual. Se eu tivesse aqui, 7 é maior ou igual a 5? Sim. 7, nesse caso, vai ser maior do que 5. Então, também o meu resultado seria verdade, true. E, né, ao contrário, eu tenho o menor ou igual. Então, 3 é menor ou igual a 5? Sim, nesse caso, 3 é menor do que 5. Então, eu tenho aqui o meu resultado final também como true. Vamos ver como é que isso acontece lá em Python. Aqui no nosso arquivo operadores, então a gente já trabalhou com os operadores aritméticos. Agora a gente vai vir aqui em mais código e nós vamos colocar como comentário. O nosso exercício vai consistir em nós perguntarmos a idade de duas pessoas. Então, eu vou vir aqui em mais código e aí nós vamos solicitar e fazer a comparação de idades. Então, comparando idades. Muito bem, então, primeiro, né, nós precisamos perguntar a idade da primeira pessoa. Então, eu vou colocar aqui como idade 1. Vou colocar aqui também o int, porque aqui será um número inteiro, né? A pessoa tem 10 anos, 12 anos, 20 anos. Muito bem. E vou colocar aqui o meu input, para solicitar ao usuário para que ele forneça a sua idade. Digite o valor da idade da pessoa 1. Muito bem, vou colocar aqui os dois pontos para separar e ficar formatado de uma maneira mais interessante. Agora, eu vou colocar aqui também um int e vou solicitar um input, e vou digitar. Digite o valor da idade da pessoa 2. Dois pontos, espaço. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o quê? Comparar as duas idades utilizando operadores relacionais. E aí, a gente vai exibir, né, como resultado, se as idades são iguais, se a primeira idade é maior do que a segunda, ou se a primeira idade é menor do que a segunda. Como que a gente vai fazer isso? Então, aqui, nós primeiramente temos que
pedimos as duas idades. Agora, a gente vai realizar as comparações. Então, vamos ver o seguinte. Vamos fazer aqui o nosso primeiro print. As idades são iguais, e aí ele vai me dar o resultado de true or false, né? Então, aqui, fiz uma pergunta. Vou colocar um espaço aqui e vou concatenar a idade 1 comparada à idade 2. Então, idade 1 é igual à idade 2? E aí, se isso for verdade, ele vai me retornar true. Vamos verificar também se elas não forem iguais. Então, se a primeira pessoa é mais velha, ou seja, o que isso vai me dizer? Se a idade 1 é maior do que a idade 2. E aí, vamos também colocar a terceira pergunta, se isso não for verdade, no caso, a primeira pessoa é mais nova? E aí, então, se a idade 1 for menor do que a idade 2, aí isso vai ser verdade. Então, vamos ver agora o retorno, né, desse nosso programa criado. Temos aqui idade 1, idade 2, e vamos exibir as mensagens com true or false, utilizando esses comparadores. Então, a primeira pessoa, ela vai ter 35 anos, e a segunda pessoa, ela tem 20 anos. Então, as idades são iguais? False, né? Não são iguais. 35 é diferente de 20. A primeira pessoa é mais velha? É mais velha, porque ela tem 35. A primeira pessoa é mais nova? False, porque não é, né? Ela tem 35, caiu aqui, então, consequentemente, ela é a mais velha. Muito bem. Vou testar de novo, agora com diferentes valores. Então, agora a primeira pessoa vai ser mais nova. Vou dar a idade de 12 e dar a idade de 54 para a segunda pessoa. As idades são iguais? False. Não são, né? 12 é diferente de 54. A primeira pessoa é mais velha? Não é. Ela tem 12. A primeira pessoa é mais nova? Sim. True, né? Então, consequentemente, a idade da pessoa 2 é maior do que a idade da pessoa 1. E aí, meninas, conseguiram compreender a utilização dos operadores relacionais? Espero que sim, mas a gente tem mais exercícios para praticar.